Amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5, versos de 1 a 11. Atos capítulo 5, de 1 a 11. Queremos falar a igreja que não pode ser parada. Repete comigo: a igreja que não pode ser parada. Meus amados irmãos, olha, nós estamos estudando o livro de Atos, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5. Lá no capítulo 1 de Atos, se você olhar, mais precisamente capítulo 1, verso 8, onde há uma promessa de Deus, dizendo: olha, ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do alto com poder, graça. Havia uma promessa da parte do Pai Celestial para o povo ali, para os apóstolos, para os discípulos. Capítulo 2, o Senhor então derrama, ele fez a promessa no capítulo 1, no capítulo 2 ele cumpre a sua promessa. E aí Pedro vai pregando, vai ministrando, irmãos, 16, 17 etnias ali, ouvindo a palavra de Deus. Speak English can understand me. Somente as pessoas que falam inglês vão poder me entender. Agora imagina, ali 16, 17 línguas sendo faladas. As pessoas ouvindo na sua própria língua, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Isso aconteceu no capítulo 2. E aí eles ficaram impactados. O que aconteceu? Pedro foi pregando e quase 3.000 almas, pessoas se renderam a Cristo Jesus. A igreja ali viveu um impacto muito grande. Capítulo 3, Pedro e João, imagina a igreja crescendo, eles iam para o templo todos os dias. Pedro e João estavam caminhando e viram um aleijado de nascença. Ele estava acostumado, todo dia, ouvindo: talvez, me dá uma esmola por favor. Talvez Pedro, indignado, chegou lá: olha, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem, diz o texto, imediatamente se levantou, começou a pular e foi para o templo adorar ao Senhor. Por causa disso, por causa da bênção na vida daquele homem que fora aleijado, que aconteceu, Pedro e João foram presos. Presos por abençoar a vida de alguém, mas foram soltos. Capítulo 4, que vimos semana passada, a missionária Hélida ministrando, Pedro e João foram ameaçados por realizar esse milagre. E aí, interessante que eles foram postos na prisão, foram soltos, né? Apanharam, sofreram e se alegraram, dizendo: olha, que privilégio, olha só que coisa incrível. Meus amados irmãos, quando chega o capítulo 5, nós estamos vendo a expansão, o crescimento da igreja. E a gente começa a ver milagres acontecendo. A igreja vivendo de uma maneira singular, pessoas se convertendo, havia unidade. As pessoas não passavam necessidade, compartilhavam umas com as outras as suas dificuldades e um ia suprindo. Então, era um ambiente de graça, de generosidade e de temor. Esse era um ambiente quando você chega no capítulo 5. Porém, nesse mesmo mover, no meio de toda a graça, do compartilhar, do temor, surge um episódio chocante ali. Um casal, Ananias e Safira, eles tentam enganar os apóstolos e a Deus mentindo. E no capítulo 5 nós vamos ver aqui que o resultado de uma tentativa de viver algo aparente sem ser sincero, teve um resultado trágico, que foi a morte. Esse texto não é apenas um relato histórico, porque isso aconteceu de fato e de verdade, mas é um alerta para mim e para você nos nossos dias. É um alerta porque Deus leva a sério a integridade do seu e do meu coração. A integridade, a sinceridade, a transparência, a honestidade, e especialmente quando falamos de uma comunidade de salvos. Quando falamos de pessoas que temem e já declaram: olha, eu pertenço ao Senhor. Embora venhamos falar sobre recursos, o maior alvo não é o dinheiro aqui. Trata-se de ser verdadeiro diante de Deus. Em tempos que é o nosso, nesse exato momento, muitos de nós, e aí eu falo até de nós pastores, uma preocupação excessiva pela aparência espiritual. Atos 5 nos chama
a atenção para a pureza interior. É impressionante. Não podemos brincar, meus amados irmãos, com o Espírito Santo. A santidade ainda é importante na nossa vida. A santidade faz toda a diferença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso, todo crente transformado busca a santidade. Repete comigo: todo crente transformado busca a santidade. Então, um grande desafio para mim e para você nessa tarde, início da noite, é sobre santidade. 4 verdades que eu me encontro nesse texto. Primeira verdade: o engano de Ananias e Safira, verso 1 e 2, que diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Por que também? Porque Barnabé, no final do capítulo 4, ele é tocado pela necessidade, ele vende, pega todo o dinheiro e coloca à disposição dos apóstolos. Ninguém pediu para ele fazer, ele não tinha obrigação de fazer, ele desejou fazer isso. Então diz o texto aqui que também vendeu uma propriedade. Ele, Ananias e Safira, reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Olha o significado do nome Ananias. O Senhor mostrou graça. Esse é o significado de Ananias. O Senhor mostrou graça. E de Safira? Preciosa como safira, ou uma joia. É interessante que eles venderam uma propriedade e decidiram reter parte do valor, mas fingindo que estavam doando tudo. Meus amados irmãos, Deus não precisa de dinheiro. Nós tivemos um momento de dízimos, de ofertas. Deus não precisa nem do meu, nem do seu dinheiro. Deus não precisa nem de nós, nem de mim, nem de cada um de nós. É o contrário, nós precisamos dele. Nós é que carecemos da presença, da ajuda, da bênção, da graça dele. Nós precisamos. Deus pode fazer qualquer coisa sem precisar da gente. Por exemplo, agora, Ele tem alegria que eu e você possamos participar do projeto dEle. Se você não sabe, mas eu fui pesquisar, a pessoa mais rica no mundo atualmente é o Elon Musk, dono da empresa Tesla. Embora as ações caíram 3%, ele perdeu 5,5 bilhões de dólares, ele ainda tem um montante de 401 bilhões de dólares. Ele teve que vender um produto, ele teve que trabalhar, ele ganhou por isso. Ele chegou nesse resultado por causa do seu trabalho. Deus não precisou produzir nada. Deus não precisou produzir nada, vender nada. E de eternidade a eternidade, Deus já é. E Ele tem tudo, o tempo todo, em todo lugar. A Bíblia diz que a minha e a sua vida estão contadas nas palmas da mão de Deus. Ele sabe de tudo. Deus tem o prazer que eu e você possamos participar do projeto dele. O problema aqui, então, não era reter o que Ananias e Safira fizeram. O problema não era reter. O problema aqui foi mentir. Eles tentaram mentir para os apóstolos e para Deus. Ananias e Safira, eles concordaram em mentir sobre o valor da venda da propriedade. O que eles queriam era parecer generosos, mas vivendo uma vida falsa ou hipócrita. A aparência de piedade sem sinceridade diante de Deus é muito perigoso. A gente tentar demonstrar algo que a gente não é muito perigoso. Somos tentados a parecer mais espirituais do que realmente somos. Deus valoriza, meus amados irmãos, sinceridade. Cabe aqui algumas perguntas para nós, para reflexão. Por que você acha que Ananias e Safira decidiram mentir? Que motivações internas Ananias e Safira tinham para mentir? Talvez orgulho, desejo de aprovação, medo, e eles foram levados para o engano. Então, quando a gente começa a ver essa postura de aparentar algo que não é verdade, é muito perigoso.
não é apenas frustrante, não é apenas algo que vai trazer prejuízo na nossa vida, mas é algo em que Deus olha e vê, não adianta, porque eu consigo ver além. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, versos 3 e 4, Deus valoriza a integridade mais do que a aparência. Verso 3 e 4 diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Verso 4. A propriedade, não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. É interessante que Ananias e Safira queria demonstrar generosidade, receber os aplausos de alguém que é generoso, sem ser verdadeiro. Eles estavam vivendo uma mentira. Deus vê o coração, meus amados irmãos, e olha só, Deus não se impressiona com que eu ou você possamos falar para Deus. Nada que eu e você falemos para Deus vai fazer Deus, que incrível, nunca imaginei isso. Não, tudo que a gente possa falar, fazer, viver, não vai impactar, impressionar Deus, nada. Mas uma atitude faz com que os olhos de Deus olhem de uma maneira diferente para mim e para você, quando nós somos quebrantados, quando nós estamos buscando a face dEle, quando nós queremos obedecê-lo, custe o que custar. É interessante, o texto vai dizendo aqui, Pedro ainda diz, quando confronta Ananias, por que Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo? Se eu for até a casa do Daniel e da Mohana, eu vou ter que chegar lá primeiro, na recepção, bater o interfone, olha, o pastor Djalma, a Hélida, o Pedro estão aqui para fazer uma visita. Só o fato de interfonar não significa que nós vamos entrar. Porque a casa é deles. É eles que determinam quem entra ou não. O texto está aqui, quando Pedro está dizendo, por que Satanás encheu o teu coração? Meus amados irmãos, eu e você é que abrimos ou não a porta para que o inimigo e as suas ações entrem na nossa vida. E Ananias e Safira fizeram isso, porque Satanás não apenas entrou, mas encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo. São pequenas escolhas diárias que a gente faz, que vai minando a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro diante de Deus. Eu tenho certeza que, como eu, cada um de nós, em algum momento na vida, se a gente pudesse voltar atrás, a gente voltaria. A gente não pode voltar atrás, mas a gente pode aprender com o erro e dizer, daqui para frente, tudo vai ser diferente. E é interessante que o pecado não foi para Ananias e Safira aqui reter o valor, irmãos. Repito, o problema aqui foi a mentira. Quando Pedro está perguntando para Ananias, olha, foi por esse valor que você vendeu? Foi. Está dando oportunidade para Ananias se arrepender. Quando Deus está perguntando, quando Deus está questionando, é para fazer eu e você pensarmos, bem, será que é isso mesmo? Será que a minha motivação é essa? Será que o meu desejo é esse? Pedro estava tendo tempo de se arrepender, porém não aproveitou. É incrível, se você olha o versículo lá, né, ele vai dizendo, olha só, você teve a oportunidade, Pedro, mas você não aproveitou. Pecado é contra Deus, irmãos. Quando a gente erra, quando a gente peca, às vezes a gente brinca dizendo que tem pecadinho, pecadão. Se você pensar em levar esse pão para sua casa e levar, os dois estão errados. Tem consequências diferentes. Mas eu pensar em levar o pão, está ainda só no meu pensamento. Deus já sabe, Deus já viu, já percebeu. Mas quando eu tenho uma atitude e pratico, eu corro o risco de uma consequência maior. Mas os dois níveis são pecados. Eu peco quando eu penso, quando eu falo,
quando eu ajo, quando eu pratico. Então, e também o inverso, quando eu sei e não faço, eu estou me omitindo, também estou errando. O pecado contra Deus é como que provocar a santidade de Deus. É como se eu pudesse burlar e Deus não saber. Deus olha assim e fala assim, não acredito. Depois de tantas experiências, depois de caminhar tanto, como é possível a igreja crescendo, os milagres acontecendo, como era possível? É possível, porque nós estamos aqui numa comunidade, cada cabeça aqui está vivendo um momento diferente, cada um de nós aqui está enfrentando circunstâncias distintas. Talvez você está aqui, você está adorando a Deus, mas lá na sua alma há um grito de desespero. Talvez lá no seu interior, feridas tão fortes, profundas, que estão machucando você e não permite você avançar. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, isso começa a mudar. E é interessante que a pergunta é, eu estou valorizando mais a aparência ou a integridade para com Deus? O que eu valorizo mais? A aparência ou a integridade com Deus? Infelizmente, encontro muita gente que vai fazer a opção da aparência. Infelizmente, muita gente que vai preferir escolher por um breve tempo, aparentar que está bem, mas chega na sua casa, só o seu travesseiro sabe os gemidos, as dores, as lágrimas, as lutas, o desespero da alma. Deus está dizendo, é hora de integridade. Eu lembro muito bem que uma vez andando lá na cidade de Campo Grande, tinha dado uma chuva, mês de agosto, chove, mas venta muito mais, e eu perguntei para aquele, vou chamar de João, você está bem? Ele falou, não pastor, estou bem. João, você está bem mesmo? A gente tem lutas, mas a gente está indo. Aí perguntei pela terceira vez, você está bem? Não pastor. Com esse vendaval e essa chuva arrancou todas as telhas de casa. E nós não sabemos o que fazer. E aí eu telefonei para o pessoal, os líderes na supervisão de pequenos grupos, falei, olha, o João aconteceu isso, o que vocês acham que a gente pode fazer além de orar? Ele falou, não pastor, quantas telhas são? Era telha de amianto, e aí nós mesmos nos reunimos, cotizamos, compramos, no dia seguinte chegou, nós fomos lá, à tardezinha, já à noite, fomos fazendo e fomos entregando no final daquele mesmo dia a cobertura. E ele falava assim, agora eu acredito que essa comunidade se importa de verdade comigo. Amados, quando a gente aprende a estender a mão, a gente sabe que Deus vai muito mais além do que podemos imaginar. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, Deus é santo e zela pela pureza da sua igreja, versos 5 e 6. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Verso 6, então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram-no para fora e sepultaram. É interessante que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ela sabe, ela sente, ela vê, ela percebe, ela trabalha. O Espírito Santo não é uma energia que você desliga o interruptor e ela para de funcionar. Não, o Espírito Santo está lá, começando um homem da justiça, do juízo, do pecado. É o Espírito Santo dizendo, você não precisa fazer isso. Deus te dará forças e recursos para você superar. É o Espírito Santo dizendo, olha, liga para alguém que vai orar com você, vai estender a mão, vai te apoiar, vai caminhar com você. Devemos cultivar, meus amados irmãos, transparência com Deus e também com a comunidade de fé. É verdade que a gente tem que ter cuidado com quem a gente conversa. A gente, infelizmente, não pode conversar com todo mundo, qualquer assunto. A morte de Ananias e Safira foi um juízo direto para preservar a santidade ali da igreja. É provável, isso é uma hipótese minha, é provável que outros que estavam vendo Ananias e Safira vender, reter e passar a imagem da generosidade, mas ser uma mentira, é provável que alguém deve ter pensado, rapaz, eu acho que eu vou fazer a mesma coisa.
Agora, já imaginou se essa moda pega aqui em João Pessoa? Correu. Talvez a gente vai perguntar, quem vai fechar a porta da igreja? Sabe, amados irmãos, quando a gente começa a pensar que Deus queria ensinar a igreja aqui, em pleno crescimento, que todo crescimento precisa de santidade para andar com Deus. Sem santidade é apenas um movimento. Sem santidade é apenas um ajuntamento de pessoas. Deus leva o pecado a sério, especialmente dentro da sua comunidade. Uma igreja saudável é marcada por temor do Senhor, mas pureza moral. Sabe o que a santidade vai gerar na nossa vida, na sua vida, na minha vida? Gera cura. Versículo 15, versículo 16 diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Versículo 16: afluíram também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados, A santidade vai trazer cura para a mente, para a alma, para a vida, meus amados. O que está te impedindo a viver uma vida de santidade hoje? Deus quer transformar, quer mudar a chave. Deus quer trabalhar para você, dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto, verso 7, verso 8, e essa é a parte que eu mais gosto. O temor do Senhor protege e edifica a igreja. Esse temor do Senhor vai proteger, vai edificar. Verso 7 e 8 diz assim: cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Provavelmente, aqui é uma brincadeira, provavelmente a Safira ficou 3 horas depois, talvez se arrumando. Falou: que eu quero só ver como é que o povo vai me receber lá diferente. Talvez, e de novo, interpretação minha, não tinha um WhatsApp. Para o pessoal chegar e falar assim: não vem não, que o negócio aqui está pegando fogo. Pedro, de novo, assim como Pedro chegou e perguntou para Ananias, perguntou para Safira. Por que Pedro pergunta? Para te dar a oportunidade, Safira, de se arrepender, de falar a verdade. Mas ela diz: não, foi isso mesmo. E aí o texto diz: olha, está vendo aqueles homens? Foram eles que levaram o seu marido, porque ele caiu e morreu, e assim vai acontecer com você. E ela cai e morre. Ninguém é obrigado a pecar. Eu e você escolhemos pecar. Ninguém é obrigado a pecar. Mas nossas escolhas, nossas decisões nos levam a pecar. Safira escolheu conscientemente mentir, mesmo podendo ter falado a verdade. Safira também teve a oportunidade, mas desprezou. Cada um de nós, meus amados irmãos, vamos responder pelas escolhas que nós fazemos. Não adianta, e aqui eu brinco com Pedro, o Pedro e eu lá no céu, e ele dizia assim: pastor, me segura aqui, me salva dessa. Não tem mais jeito, irmãos. Lá é você e Deus. É eu e Deus. Nós vamos prestar contas das escolhas erradas e acertadas que nós fizemos. Mas é interessante que o texto vai dizendo que depois da morte do casal, o texto diz: grande temor veio sobre todos. O temor aqui não era apenas medo, mas era uma reverência profunda, um respeito profundo para com Deus. Uma igreja, amados irmãos, com temor de Deus, caminha em sobriedade, discernimento e dependência do Espírito. Olha o que diz o versículo 12. Os apóstolos realizaram muitos sinais e maravilhas entre o povo. Você pode imaginar, alguns minutos atrás eu li que a sombra de Pedro passava e curava muitos. Agora imagine, não era só Pedro. O texto diz que os apóstolos, está no plural,
Então, era Mateus, era João, era Tiago, era Pedro. Eles realizavam sinais, maravilhas entre o povo. Isso acontecia todos os dias. Verso 14. Em número cada vez maior. Isso não acontecia uma aqui, outra ali. Era cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados. Você pode imaginar a cena? Pessoas sendo curadas e dizendo assim, só pode ser a mão de Deus. E as pessoas se rendiam, começavam a somar, a agregar. Verso 15, de modo que o povo também levava doentes às ruas e os colocava em camas, em macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Como está o seu e o meu temor a Deus hoje? A generosidade verdadeira, meus amados irmãos, é voluntária, não é forçada. Nada forçado para mim dá certo. É algo que eu quero, é algo que eu desejo, é algo que eu estou ansiando a fazer. Pedro aqui vai afirmando para Ananias, você é livre para doar quanto você quiser. O terreno não é seu? É. Nós pedimos para você vender? Não, Pedro, você não pediu. Ananias e Safira que decidiram, vendendo, o dinheiro não era deles? Era obrigado a dar? Não. Se ele retesse e desse 10%, 5%, 1%, sem problemas. O problema foi a mentira. E aí a gente vai aprendendo alguma coisa. A nossa caminhada com Deus em santidade vai gerar na vida de outros, quando você decide, eu vou viver essa vida de santidade. Não é de perfeição, mas de santidade, de estar separado, de buscar a Deus em primeiro lugar. O versículo 17 vai me ensinando que mesmo quando você decide isso, versículo 17 diz assim, né? Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Sua vida de santidade vai fazer com que outros tenham inveja. O que é inveja? Inveja é quando eu quero ter o que a outra pessoa tem, ou ser o que a pessoa é, ou estar fazendo o que a outra pessoa faz e eu não faço. Isso é inveja. Os sacerdotes estavam dizendo assim, nós estudamos, esses homens não. Nós estamos aqui há muitos anos fazendo isso, esses homens há alguns anos. E eles estão realizando sinais. Nós temos autoridade, eles não, mas eles estão realizando e nós não. Os sacerdotes queriam ter o privilégio que os apóstolos estavam tendo, de orar, de expulsar demônios, de trazer cura. Infelizmente a nossa vida de santidade vai gerar na vida de outros inveja. Segunda coisa que eu aprendo, que a nossa caminhada com Deus em santidade vai fazer com que alguns tentem nos limitar. Foi o que aconteceu. O texto vai dizendo aqui que mandaram prender os apóstolos. Já que eu não posso impedir deles curarem, deles pregarem, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender, eu vou limitar o inimigo. Meus amados irmãos, ele quer limitar você quando está orando. O inimigo quer limitar você quando está lendo a palavra de Deus. O inimigo quer limitar quando você está sendo bênção na vida de alguém, estendendo a mão. Ele quer impedir isso. E quando você faz generosamente, o que Deus faz é multiplicar muito e muito e muito mais. Por isso que mandaram prender, diz o versículo 18. A nossa caminhada com Deus em santidade vai nos dar experiências incríveis. Versículo 19 e 20, observa bem, 19 e 20. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Imagina você sendo generoso, você indo para a cadeia, sendo preso, e o texto vai dizendo que havia sentinelas na frente. Mas à noite, o anjo veio, abriu a porta, falou com eles, cegou os olhos, os ouvidos dos guardas, eles saíram. Eu não sei se o anjo abriu e fechou, se eles passaram, eu não sei, mas o texto diz que eles saíram. Você vai ver coisas sobrenaturais quando você decide andar com Deus. Você vai experimentar anjos do Senhor vindo sobre a sua vida.
Como talvez lá em Isaías 6, o anjo do Senhor veio e me tocou com uma tenaz. Eu não sei, mas o anjo do Senhor virá ao teu encontro e você vai ver coisas incríveis acontecendo. Agora pensa, fica a cara do sacerdote, daquele que estava com inveja, tentando limitar, e aí os guardas vão lá, eles reunidos, toda a turma, e eles vão lá, os guardas estão lá, as chaves estão lá, menos os apóstolos. E eles voltam, talvez com medo de dizer, olha, estava tudo em ordem, mas eles não estavam lá. Imagina a cara daquele sacerdote, como? Não, isso é impossível. Imagina a frustração, a raiva, o ódio deles, e de repente chega alguém dizendo, sabe aqueles homens que vocês prenderam ontem, eles estão lá no templo ensinando. Os guardas vão lá, lógico, com medo do povo, falam, olha, por favor, dá para vocês nos acompanharem? E eles vão, eles obedecem, porque eles sabem que Deus está no controle. A nossa caminhada, meus amados irmãos, com Deus em santidade, vai nos fazer ter coragem, em meio a lutas e tribulações, para ensinar com a nossa vida, tudo o que Deus tem nos ensinado. Eles estavam lá no templo, eles estavam ensinando, sabe por quê? Eles não tinham medo. Meus amados irmãos, se eu e você morrermos, nós vamos para a eternidade, para um lugar melhor. É que a gente ouve, todo mundo quer ir para o céu, mas não agora, daqui a uns 100 anos. Meus irmãos, o lugar é melhor, é perfeito. Eu não tenho medo de morrer. E se Deus chamar, eu sou pronto para ir. Porque é incomparavelmente melhor. É isso que o versículo 25 vai dizendo, olha, eles estão ensinando no templo. O que você tem ensinado? No templo ou fora do templo? Mas também a nossa caminhada com Deus em santidade vai nos dar coragem para falar com autoridade. Versículo 29 diz assim, deixa eu ler o versículo 28, está dizendo, demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Eles estão dizendo, olha, nós preferimos ir para a cadeia, obedecendo a Deus, do que sair da cadeia e obedecer aos homens. E a pergunta para mim e para você é, como está a sua caminhada com Deus hoje? Como está a sua caminhada em santidade? Como está a sua caminhada de escolhas? Como está a sua caminhada? Meus amados irmãos, é maravilhoso ter casa, carro, viagens, tudo isso é muito bom, mas o que Deus tem é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Atos 5 nos alerta sobre os perigos da hipocrisia espiritual e nos chama a uma vida de honestidade, de temor a Deus, de pureza no corpo de Cristo. Uma caminhada com Deus em santidade vai fazer você viver muitas experiências pessoais. Feche seus olhos, baixa a sua cabeça. Como é que você vai sair daqui hoje? Que resposta você vai dar para Deus hoje? Não é para mim, é para Deus. Deus está vendo o seu coração. Deus sabe das suas lutas. Deus conhece das suas batalhas. Deus sabe exatamente, precisamente, seus limites, suas possibilidades. Mas eu não posso concluir sem dar uma oportunidade para você nessa tarde. O que está te impedindo de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me? Talvez você esteja afastado da comunhão da igreja, seja a sua igreja onde for. Talvez você está longe, lutando, você até tenta, mas sempre para em alguma coisa, em algum obstáculo, em alguma desculpa. Como está a sua caminhada com Deus? Como está seu temor ao Senhor? Às vezes tomamos escolhas, caminhos, sem o devido respeito ou temor a Deus.
eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Mas também eu colho aquilo que eu não quero. Não está na hora de dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, o meu alvo é Cristo. E eu quero agradar ao Senhor. Eu quero Te dar a oportunidade, meu amado irmão e irmã. Talvez você conectado conosco, se você está tomando uma decisão, escreva para nós. Se você quiser, pode anotar o número do meu telefone, código 6199-371-1185. Escreve para a gente vai orar por você, a gente vai visitar você, a gente quer te ajudar a vencer e a superar cada batalha da vida. Mas você que está aqui, não está na hora de você tomar uma decisão, por você, não por mim, uma decisão sua. Não está na hora de você dizer: Senhor, eu quero dar um passo, e dizer, um passo à frente e dizer: Senhor, eu quero estar vivendo para Ti. Senhor, eu quero me reconciliar contigo. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Se você está aqui e você sente esse desejo de se reconciliar, ou de dar um passo a mais, você pode fazer isso com um gesto muito simples. Aonde você estiver, levante a sua mão e eu quero orar pela sua vida. Se você está afastado ou afastada e quer se reconciliar, levante a sua mão agora e eu quero orar pela sua vida. Se você sente a necessidade de dar um passo a mais e dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti. Talvez um estudo bíblico, talvez orarmos juntos, talvez alguém acompanhando, te ajudando. Se você deseja isso, onde você estiver, levante a sua mão e eu quero orar pela sua vida. Alguém aqui nessa tarde? Amém. Não. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor já está presente. O Senhor chegou primeiro do que nós. O Senhor escolheu esse dia, esse momento, essa hora, para louvarmos, bendizermos o Teu nome. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor olha para nós, apesar de nós, das nossas limitações, e o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre vai querer o melhor para nós, por causa do Teu amor. Abençoa a Tua igreja aqui reunida. Abençoa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cada dia. Senhor, que haja fome de buscar a Tua presença, que haja escolha de dizer: Senhor, eu quero Te obedecer, eu quero conhecer o Teu projeto para a minha vida. Então abençoa, derrama alegria. A vida cristã é alegre, é vitoriosa, é cheia de experiências incríveis, porque nós que somos da vida ordinária, podemos experimentar o que é extraordinário, andando em Cristo Jesus. Abençoa o Teu povo. Oramos, ó Deus, pela saúde do irmão Pedro aqui na frente. Oramos por pessoas que estão pedindo resposta de oração. Oramos pela mãezinha da irmã Vera, ó Deus, cura, transforma, traz saúde física, emocional, espiritual. Ó Deus, se alguém aqui está precisando da cura do Senhor, que saiba que o caminho é a santidade, o caminho é buscar a Tua presença, é andar diante do Senhor. Pai, nos ajuda. O Senhor que tem estendido a mão para nós, que a gente não desista de andar com Jesus. Essa é minha oração, no doce nome de Jesus. Amém, amém.